Oi, eu sou o Daniel Wolters e, como trabalho da disciplina de toxicologia, eu escolhi um artigo sobre intoxicação por maconha em um gato. Esse artigo ele foi publicado em 2018 e se encontra no PubMed. Esse aqui é o link de acesso para o artigo. Como palavras-chave da descrição do caso, primeiro uma identificação do animal, que é um felino persa fêmea castrada de 6 anos de idade, e como manifestações clínicas ela apresentava agitação psicomotora, agressividade, andar sem rumo, se esconder, atacar as pessoas, altos miados e assobios, pupilas midríacas, sede aumentada, poliúria, ataques de gula misturado com períodos de inapetência. A via de administração ela foi inalatória, ambiental pela fumaça e intencional. Foi internado para fazer análises, em que foi constatado delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC. No artigo fala que esse é o primeiro caso publicado confirmado laboratorialmente os sinais clínicos de um gato intoxicado com THC. Com relação às questões ou informações para raciocinar o caso, eu fiz 8 perguntas que serão abordadas nos próximos slides as respostas. Sendo as perguntas: com a via inalatória de administração, quanto é absorvido? Qual o mecanismo de ação? Quanto tempo demora para ser eliminado do organismo? Como descobrir o tóxico, considerando que é uma droga ilegal? Exames que poderiam ser feitos para descobrir qual a frequência de intoxicação por maconha, quais as técnicas, meios de desintoxicação e com esses sinais clínicos, quais seriam os diferenciais. Primeiro, falando um pouco sobre o THC, esse aqui é o dronabinol, que ele é um isômero do THC, sendo o principal e mais ativo isômero encontrado na planta. Com potencial atividade antiemética, analgésica e estimulante do apetite. Após a administração, o dronabinol, ele também chamado de delta-9-THC, ele tem como alvo e se liga a receptores canabinoides, localizados no sistema nervoso central. Ele atua diretamente nos centros de controle do apetite e do vômito, para estimular o apetite e prevenir o vômito. Além disso, esse agente ele induz analgesia. Os níveis de urina eles podem ser usados como marcador para determinar a exposição a certos preparados contendo partes da planta cannabis, como maconha. Então, aqui eu vou apresentar os slides vistos em aula do professor Hugo, na disciplina de toxicologia. Então, a cannabis sativa ela é uma herbácea em que seu cultivo domiciliar para consumo ele é ilegal e proibido, porém os casos desse cultivo são diversos. Toda a planta ela é tóxica. E nessas fotos mostrando a ação da polícia na busca desse cultivo domiciliar, e nessa outra aqui mostrando as partes da planta. Vários relatos de fazer comida com maconha por causa da manteiga de maconha, e nessa foto aqui até dando um cigarro para o cachorro. São diversas formas de apresentação. O princípio tóxico é um alcaloide tetrahidrocannabiol, sendo a dose tóxica para cães de 3 gramas por quilo. Porém, o contato com a droga numa dose de 0,5 já é motivo bastante para cães e gatos manifestarem sinais clínicos. Como mecanismo de ação do THC, ele se liga nos receptores canabinoides presentes no sistema nervoso central, como agonista. E com essa ligação, ele inibe o adenilato ciclase, o que diminui a concentração de AMP cíclico dentro da célula, e assim tem a abertura dos canais de potássio e o fechamento dos canais de cálcio. Então, reduz a liberação de neurotransmissores e tem um decréscimo na transmissão do impulso. É um composto não cristalino de elevada lipofilia, o que lhe facilita a absorção no organismo e, consequentemente, uma maior rapidez de ação. A administração por via inalatória ela é mais eficiente em velocidade de absorção e biodisponibilidade que a via oral e leva o pico de concentração no soro e no encéfalo nos primeiros minutos após o contato. Estudos farmacocinéticos em cães mostram que a produção hepática de vários metabólitos com a eliminação nas fezes, 45%, na urina, 16,5% e na bile, 55%.
sendo que a eliminação completa ela ocorre em 5 dias. Uma coisa interessante na hora de pesquisar informações, quando eu coloquei no Google, as sugestões que apareceram, o que deixou bem claro que essa intoxicação é de subnotificação imensa, sendo poucos os casos que vão para o veterinário. Como exemplo, tem gato fica chapado de tabela, fumar perto de gatos e outras perguntas, além de sugestões para cães também. Isso, então, deixa claro que são pesquisas que várias vezes são feitas. A intoxicação animal ela ocorre raramente e, na maioria das vezes, é acidental, só que, de vez em quando, essa exposição é intencional. E, de acordo com esse Centro de Controle de Intoxicação Animal dos Estados Unidos, a intoxicação por maconha ela afeta principalmente cães, 196%, e mais raramente os gatos, 3%. Mas também pode ocorrer esporadicamente em outras espécies. Porém, a subnotificação somada com diagnósticos errados deixam essas informações não tão precisas. Então, precisa ter cuidado. Como diagnósticos diferenciais, eu coloquei a raiva, porque já que tem sinais clínicos neurológicos inespecíficos, é sempre bom prevenir, né? Porém, quando o gato melhorou, essa possibilidade já não foi tão importante. Cogumelos alucinógenos por alterações neurológicas, produtos farmacológicos humanos com efeitos estimulantes do sistema nervoso central, como anfetaminas, metilfenidato e outros, porque dependendo da dose e de vários outros fatores, os sinais clínicos podem ser de excitação. Produtos farmacológicos humanos com efeitos depressores do sistema nervoso central também, como benzodiazepinas e outros, porque dependendo da dose e de vários outros fatores, os sinais clínicos podem ser de depressão. Doenças metabólicas primárias, como a encefalopatia hepática, hipoglicemia, doenças neurológicas primárias, intoxicações por paracetamol, barbitúricos, etilenoglicol, xilitol, opioides e fenotiazinas, por ter alterações neurológicas, né? Aí esses seriam os diferenciais, os principais, assim. Como métodos diagnósticos, a anamnese é bem importante, só que nesse caso, como é uma droga ilegal em diversos países, não é fácil de tirar essa informação do tutor. Então tem que usar de persuasão e tentar, de qualquer forma, tirar essa informação do tutor, só que não é fácil. Pelos sinais clínicos, porém, como são inespecíficos e tem diversos diferenciais, fica complicado. E tem pelo exame toxicológico de plasma e urina, com análise de imunoensaio enzimático de triagem, que seria o ELISA. Aí quando já tem uma forte suspeita, porque o exame toxicológico não é tão barato. Uma margem de R$100 para cima, por exemplo. E aí, se for pedir toxicológico de cada composto tóxico, ele fica inviável. Espectrometria de massa em conjunto com a cromatografia gasosa, GCMS, mas aí é quando já se tem um ELISA positivo, e esse seria mais para a realização de trabalhos científicos. Como o curso esperado e prognóstico, o início dos sinais clínicos ele varia de 5 minutos a 12 horas, com a maioria dos sinais clínicos ocorrendo dentro de 1 a 3 horas após a exposição, sendo a duração dos sinais clínicos podendo variar de 30 minutos a 3 dias, sendo a média de 18 a 24 horas. O tempo de recuperação ele depende da quantidade de toxina ingerida ou inalada, mas geralmente termina em 3 dias, sendo a toxicose da maconha raramente fatal. Como descontaminação, para o caso do artigo, como foi por via inalatória, a absorção já tinha sido feita, né? Então, a descontaminação seria mais tirar o animal do contato com a fumaça, depois o uso de tratamento de suporte, esperando o organismo metabolizar e eliminar o tóxico. Se fosse por via oral, se for considerar o vômito, muitos animais já estão vomitando. Porém, tem aqueles que não vomitam, porque o THC parece ter um poderoso efeito antiemético. O uso do carvão ativado com catártico uma vez para exposição oral é interessante. A lavagem gástrica, se o animal ingeriu grandes quantidades de produtos assados à base de maconha. E considerando a capacidade de recirculação intrahepática, a busca buscando reduzir o tempo de meia-vida do THC no organismo, recomenda-se a administração oral de carvão ativado na dose de 1 a 2 mg por quilo por um intervalo de 8 a 24 horas.
Ele não tem um tratamento farmacológico específico porque não tem um antídoto específico. Então, já complica um pouco. E como tratamento suporte, medidas de aquecimento para hipotermia, resfriamento para hipertermia, terapia de oxigênio se ocorrer depressão respiratória, monitoramento próximo dos sinais do sistema nervoso central. A depressão ela ocorre com mais frequência, só que geralmente não é tratada. Se o animal desenvolver estimulação do sistema nervoso central e se tornar perigoso para ele e para os tratadores, tem que considerar a sedação. Fluidoterapia, caso seja necessário, pela desidratação secundária a vômito. Sedação, se necessário, com diazepam a 0,25-0,5 mg por quilo intravenoso. Clorpromazina a 0,5-1 mg por quilo intravenoso. Tem também agentes antieméticos se o vômito persistir ou for grave, como Maroptan 1 mg por quilo a cada 24 horas, ou a ondazentrona a 0,1-0,2 mg por quilo a cada 8 a 12 horas. Esse foi o meu trabalho. Obrigado.